Por isso que me Luiz representa. Felipe já falou e Carmona já falaram tudo, não deixaram mais nada. Mas, olha, é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui em São Caetano do Sul. Eu vou tentar ser muito breve, porque vocês já estão com fome. Uma ligação de uma pessoa desse grupo dizendo: padre, eu estou com um amigo em depressão, está muito doente, precisa de uma oração, precisa de uns conselhos. O senhor é o único sacerdote que eu conheço, o senhor poderia fazer isso por mim e por ele? Fiz, não sabia quem era, o doente. Apenas fiz um vídeo, uma oração, mandei. 15, 20 dias depois, o doente entrou em contato comigo e disse: eu gostaria de falar com o padre Kelmo. Sou eu. Eu quero lhe agradecer pelas orações, eu estava muito mal, pelas orações, pelo vídeo, muito fraternal da sua parte. Eu não o conheço, não recebi de nenhum outro sacerdote, nunca algo assim. Eu quero lhe conhecer e quero lhe dar um abraço. Eu disse: pois bem, mas com quem é que eu estou falando? E ele me disse: com Roberto Jefferson. Eu não acreditei no primeiro momento. Depois fomos conversando e marcamos então de nos encontrarmos. Ele foi até a Ilha de Maré só para me dar um abraço. E chego na ilha com um grupo de políticos e esse abraço rendeu uma amizade 2019, 2020, 21, 22, até o presente momento. Só que nós fomos nos falando constantemente e o Roberto Jefferson foi fazendo as suas confissões e eu fui ouvindo, entendendo. E ele foi me convidando: padre, eu gostaria muito da sua ajuda, nosso partido precisa ser um partido mais de direita, mais conservador, eu quero fazer umas mudanças aqui e acolá, a nossa juventude está assim, assado, precisa melhorar, eu fiz isso no passado, não estou fazendo mais. E algumas críticas eu ia ouvindo dos outros padres, mas ao mesmo tempo eu ia observando a conduta, a vida e o dia a dia do Roberto. Para resumir, o Roberto então ganhou meu coração. Eu fui vendo na prática. Às vezes a gente julga as pessoas, mas no convívio você vai conhecendo quem fala a verdade, quem fala a mentira. Eu fui conhecendo o Roberto de perto e ganhou meu coração. Me convidou para conhecer a política e levou-me da ilha até São Paulo. Aí só ir ali no centro histórico e vai ver, está lá o registro, o pátio do colégio, esse registro, a capelinha e a escolinha. Mas o mais importante, quem era que motivava esses homens a fazer o que fizeram? Plantar aqui. Mas o que motivava esses homens a saírem dos seus lugares, os religiosos principalmente? O Cristo. O Cristo era a grande motivação, inspiração e modelo que fazia com que esses homens deixassem o seu bem-estar na Europa para vir para o meio da selva e morrer aqui, muitos deles. Mas para levar o Evangelho, para fazer o cristianismo se estender para outros lugares, para que outras pessoas conhecessem esse Deus desconhecido desse povo que aqui vivia, que eram os indígenas. Mas antes de continuar, eu quero explicar isso aqui, que muitas pessoas devem estar perguntando: eu fiz aquilo, mas o que é aquilo lá que o padre fez? Nós somos cristãos, acreditamos no Cristo e nós acreditamos na Trindade. Os evangélicos acreditam na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dedos separados. Mas quando se junta, é uma só pessoa. 3 pessoas em um só Deus. E nós acreditamos também em Jesus Cristo, que tem 2 naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Aí os 2 dedinhos aqui de baixo. 2 naturezas. Mas ele nasceu da onde? Ele nasceu de alguém. Os evangélicos sabem disso. Por mais que não tenham este amor como nós temos a Maria, um pouco maior do que eles, mas eles sabem disso e amam também, do jeitinho deles. Mas Jesus nasceu da Virgem Maria. Por isso, as 2 naturezas do Cristo no ventre, que é a palma da mão. Então, a palma da mão simbolizando aqui o ventre, Jesus com 2 naturezas, humana e divina, que nasce do ventre de Maria. E nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas é um só Deus. Esse é o resumo da nossa fé.
para todos nós cristãos. E isto aqui é a identidade deste país. Um país, não esqueçam, que nasceu com a semente do cristianismo que veio da Europa, em especial de Portugal. Que aqui no dia 26 houve um altar com uma cruz, e esta terra foi fincada com esta cruz, e ali foi celebrada a primeira missa, o primeiro culto a Deus. Então nós não somos islâmicos, e não queremos ser. Nós somos cristãos, essa é a nossa identidade, de origem. Os alicerces dessa nossa sociedade, ela está fundamentada no cristianismo. As mulheres aqui são tratadas com respeito e decência. Os jovens aqui são tratados com respeito e decência. Aqueles que fazem as suas opções sexuais também são tratadas com respeito e decência por todos nós cristãos. No islamismo não é assim que funciona. E não venham para cá com conversinha que é para melhorar a economia do estado de São Paulo, que é para melhorar isso, o turismo. Então façam turismo religioso dos cristãos da Europa para os cristãos do Brasil. Façam turismo religioso dos cristãos que estão no Oriente Médio para que venham conhecer os cristãos do Brasil. Por que esse interesse em trazer os islâmicos das suas origens lá, que estão bem lá, fiquem lá, para vir para o nosso país, para tentar desconstruir a nossa religiosidade? Será que não é esse o interesse? Tentar desconstruir a nossa identidade cristocêntrica, porque deve ser o centro da nossa vida o Cristo. Se na política nós temos diversos cristãos com poder na mão, poder na caneta, e não está agindo de forma correta, é porque não está vivendo o cristocentrismo. Se diz cristão, vai ao culto, vai à missa, mas é apenas religioso. É apenas religioso. Não é cristocêntrico. Porque se fosse cristocêntrico, ele não seria corrupto. Se fosse cristocêntrico, ele não permitiria o aborto. Se fosse cristocêntrico, ele não queria destruir o cristianismo com ações, com leis que aprovam e vão contra o próprio cristianismo, como a família, que nós sabemos como ela é constituída, a continuidade, a perpetuação da espécie, nós sabemos de onde é que vem, é de um homem e de uma mulher, não existe outra maneira, é de um homem e de uma mulher. Agora, respeitar a opção do que surge agora no nosso tempo, nós devemos respeitar, porque é um direito de cada cidadão, e assuma as consequências das suas escolhas também. Agora, o outro lado também precisa entender que você só nasceu porque existiu a relação entre um homem e uma mulher, para depois você fazer a sua opção contrária à família. Então, nós, cristãos, precisamos ter essas convicções. E, na política, precisamos de cristãos mais cristocêntricos e menos religiosos. Cristocêntricos, nós vamos aprender a conviver. Quem é da Universal com o católico, com o ortodoxo, com o da Assembleia, com o da Batista, com o da Deus é Amor, porque Cristo é o parâmetro, Cristo é o centro das nossas inspirações, decisões, motivações. Cristo é a bússola que nos norteará para as decisões que vão impactar na vida da sociedade. E essas decisões precisam ser decisões que façam com que o povo viva aliviado, viva bem, viva honrado. Nós não somos anjos e não estamos no céu ainda. Nós somos seres humanos, seguidores do Cristo, e que estamos no mundo, e que este mundo onde a gente vive precisa de paz, precisa de harmonia, precisa de fraternidade, precisa de respeito, precisa de misericórdia, precisa de amor. E quem pode fazer com que todos esses valores e esses princípios façam parte do dia a dia da sociedade é somente aquele que vive o Cristo.
É somente aquele que segue o Cristo. É somente aquele que deixa se conduzir por Cristo e não por si mesmo. É somente aquele que passa a deixar de lado o egocentrismo e vive como Cristo nos convida a vivermos, o altruísmo. Pense no outro. O outro é importante. Viva para o outro, sirva o outro, ajude o outro, ame o outro. Senão nossa vida não tem sentido. Senão o cristianismo não tem sentido. É apenas um religioso que cumpre preceitos, que vai ao culto, que vai à missa, que aprendeu a repetir versículos bíblicos, que aprendeu a repetir orações, mas que na prática não consegue enxergar o Cristo no irmão. Não consegue ver Cristo no semelhante. Não consegue morrer os seus interesses egoístas e egocêntricos para deixar com que o outro faça parte da sua própria existência. Nós não vivemos sozinhos no mundo e não podemos e não dá. Não dá, porque nenhum de nós é uma ilha. Nós somos criados para amar e fomos criados para vivermos na coletividade. Nenhum empresário consegue ter sucesso ele sozinho. Todo empresário precisa dos seus colaboradores para fazer o sucesso da sua vida, da sua empresa, do seu empreendimento. Nós precisamos uns dos outros e o Brasil precisa dos seus brasileiros. O Brasil precisa dos filhos desta terra, dos cristãos que estão aqui, daqueles que realmente amam e que sabem que infelizmente um grupo de brasileiros que também nasceram aqui traíram a nossa nação. E essa traição não pode levar a todos à bancarrota. Por isso precisamos nos levantar. Eu cheguei aqui um momento e disse: padre, eu quero ser vereador, como é que eu faço? Eu digo: procure Carmona. Porque ele é daqui, né? Procure Carmona. Mas olha só, eu quero ser vereador. Eu perguntei: você é cristão? Sou. É isso que nós precisamos fazer. É não dizer: a política só tem bandido, na política só tem corrupto, eu não vou me meter nesse meio. Você tem que se meter, sim. Você precisa ser luz lá. Você precisa ser um farol para iluminar as trevas que lá estão e expurgar, exorcizar os demônios que estão dentro da política. Porque a política é coisa boa, minha gente. É porque é através dela que a sua vida, que a minha vida toma rumo, toma norte. Porque são decisões que pessoas tomarão e essas decisões vão impactar diretamente na sua vida e na minha vida. E nós vamos permitir que pessoas não cristãs, pessoas sem valores, sem princípios, ou pior, pessoas que manipulam a fé, que manipulam valores e princípios, que aparecem apenas a cada 4 anos para dizer: olha, vou fazer uma cartinha agora para os evangélicos, para enganar o mundo cristão. Nós vamos permitir isso? Nós não somos otários nem idiotas. Mas não podemos nos deixar também seduzir pelo dinheiro, pelo poder. E se você é só religioso, você vai deixar se seduzir pelo dinheiro e pelo poder. Por isso é importante sermos cristocêntricos. O que é isso? Não é inventar a roda. É nós cristãos, de verdade, vivemos o cristianismo. Não é inventar nada. É nós cristãos, verdadeiramente, colocarmos Cristo como uma base de sustentabilidade da nossa vida. Ele nos motiva, Ele nos inspira. É nele que eu encontro a segurança. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas fazer destas palavras atos concretos no meu relacionamento com o meu vizinho, no meu relacionamento com a pessoa do meu trabalho, no meu relacionamento na política. Chegou com a mala de dinheiro, meu amigo, pelo amor de Deus, você está roubando o país? Você está roubando o povo brasileiro?
é expurgar isso, é rechaçar isso, é dizer, é até convertê-lo. Pense nas pessoas, não faça isso. Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do trabalhador, daquele homem e mulher que acorda 4, 5 horas da manhã para pegar o trem e o metrô e que está ali se sacrificando, e você está brincando com essas pessoas, com irresponsabilidade com a coisa pública. É isso que nós cristãos precisamos fazer neste ambiente. Assim a gente vai conseguir mudar. Há muita luta, há muita oração, há muito embate, há muito custo, que a mudança não vai ser de uma hora para outra. Mas para que isso aconteça, vocês e nós não podemos ter medo de participar dos embates políticos. Temos que participar, temos que oferecer os nossos nomes, porque é pelo Brasil, minha gente, é pelo estado de São Paulo, é pela sua cidade, pelo seu bairro, é pela sua geração, é pela geração futura que está vindo. O que serão das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, se todos nós ficarmos de braços cruzados, ou apenas ficarmos fazendo política do WhatsApp, ou apenas ficarmos participando de congressos, sem a praticidade disso? E a praticidade é entrar na política, é estar ali para fazer a diferença e convencer aos nossos irmãos brasileiros também que aqui nasceram, que você está errado. Você está cometendo crimes contra o povo. Senão não vamos mudar. Então, foi assim que eu entrei na política, e eu começo a entender que é para isso que eu estou aqui também. É uma missão. É uma missão de motivar as pessoas, de animar as pessoas, também de fazer a diferença, de oferecer. Por isso eu ofereci o nome. Então, eu gostaria muito que nós aprendêssemos cada vez mais a nos relacionarmos melhor uns com os outros, como cristãos que somos. Precisamos conviver mais os evangélicos com os católicos. Precisamos conviver melhor os católicos com os evangélicos. Precisamos aprender, os padres e os pastores, que nós temos responsabilidades com Cristo e com o povo que Ele confiou à nossa pastoral, ao nosso cuidado. E precisamos desmotivar quem diz que não se deve discutir religião com política. Se deve sim, por esses motivos que vocês ouviram antes. Se é no ambiente cristão, onde a gente ouve sobre valores e princípios, se é tendo o Cristo como parâmetro e base, nós precisamos então que os cristãos participem das decisões políticas e que façam as leis que favoreçam o conservadorismo daquilo que é a nossa identidade. O país tem identidade, sim. Não somos ateus. O Brasil nasceu espiritualmente de um ato sagrado, de um culto, de uma missa, que foi celebrado no dia 26 de abril de 1500. Pesquisem. O Brasil tem símbolos religiosos, de liderança, de dedicação e de zelo, de amor. José de Anchieta, como foi bem citado, um padre, um jesuíta, que viveu aqui, chegou aqui jovenzinho com 19 anos, ainda era irmão, mas se dedicou à missão, e foi catequizar os indígenas, foi aprender o Guarani, o Tupi, criou a gramática, se preocupou com os indígenas. Eu preciso me aproximar deles, eu preciso sentir a sua alma, eu preciso estar com eles, e para isso eu tenho que entender a sua língua, o seu idioma, a sua cultura, para apresentar a eles o que eles não conhecem ainda, o que eu trouxe para eles, o Cristo. E é assim que José de Anchieta apresenta o Cristo àqueles que não conheciam, que estavam aqui e que quiseram conhecer e abriram o coração para Deus. Por isso nós temos sim, lá na base, na origem da nossa evangelização, da nossa colônia, da colonização, o cristianismo como base, como parâmetro, graças à ação destes padres jesuítas no Brasil. Depois, os evangélicos chegaram, muitos anos depois, vocês sabem da história do cristianismo, da reforma, da contra-reforma,
de Lutero, como surgem os protestantes e como eles começam a chegar aqui. E somos todos relevantes, porque tanto católico quanto evangélico, protestante, todos nós estamos aí procurando o bem-estar uns dos outros. É só ver as ações realizadas pelos cristãos desde a origem. Quantas santas casas foram criadas lá, 200, 300 anos atrás? Porque havia uma necessidade. Quantas escolas, universidades, quantas crianças em orfanatos sendo cuidadas? Hoje, quantas casas de recuperação administradas por padres, por pastores, por freiras? O Frei Hans é um exemplo disso, a Fazenda da Esperança, que abriga e cuida de muitos jovens que são aí viciados pelo narcoterrorismo, famílias destruídas pelo narcoterrorismo. E ainda tem aqueles que querem que liberaram 40 ou 60 gramas, contribuindo para a destruição desta juventude. Por isso, precisamos também de uma reforma no judiciário. Porque a nossa sociedade está chorando lágrimas de sangue com todo esse descaso com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas famílias. São mães e pais que choram ao ver os seus filhos viciados nos entorpecentes. E quão difícil é libertar estes jovens. Não é só o jovem que sofre o viciado, mas é o pai, a mãe, o tio, o avô, a tia, o amigo, a sobrinha, o parente, a noiva. Toda uma cadeia de sofrimento é criada a partir dos 40 gramas que você liberou para os jovens usarem. Olha a contribuição errada aí. Então nós precisamos cuidar do que é nosso. E o que é nosso? O Brasil é nosso. O Brasil não é dos socialistas. O Brasil não é dos comunistas. O Brasil é dos cristãos. O Brasil é dos cristãos. E quando a gente diz que o Brasil é dos cristãos, nós não estamos dizendo que nós vamos rechaçar quem não é cristão. Não é isso. É que nós temos uma identidade fundacional e espiritual. É só pesquisar, vocês vão ver. Nós é que não devemos deixar isso morrer. Nós cristãos é que devemos fazer a reflexão todo dia. Como é que eu estou vivendo o cristianismo? É de mentira ou de verdade? É segundo os meus parâmetros ou segundo a vontade do próprio Cristo? Eu estou procurando imitar a Cristo ou eu estou deixando com que apareça a mim mais do que o próprio Deus? Eu sou egocêntrico ou eu sou altruísta? Essa é a diferença. Como eu me relaciono com os outros cristãos? Eu ataco ou eu procuro conhecer? Ou eu procuro entender por que você usa uma cruz no pescoço e você não usa e nós somos cristãos? Então, é isso que a gente precisa aprender a fazer. Fortalecer o próprio cristianismo. Que somos relevantes. A sociedade precisa do cristianismo. A sociedade só é o que é graças aos feitos dos cristãos de 2000 anos. 2000 anos de ações benéficas. E aqueles que fizeram o contrário é porque ficaram no meio do caminho. Lembram da parábola? É aqueles que não viveram o cristocentrismo. É aqueles que viveram e vivem a religiosidade pura. Puramente a religiosidade. Esqueceram de que o mais importante é Cristo como centro da sua vida, das suas bases. Então eu acho que eu devo parar por aqui, porque eu já falei muito, mas é isso. Vamos amar mais o Brasil. Vamos amar mais uns aos outros. Vamos servir melhor os nossos amigos, os nossos vizinhos. Vamos deixar de tanto egoísmo, de pensar só em nós mesmos, de querer tudo para si. Mas vamos fazer a vida do outro também uma vida boa. Vamos ajudar o outro a melhorar de vida. Se ele estiver bem, eu estarei também. É uma cadeia de ações benéficas que a sociedade precisa. E só o cristianismo pode fazer isso. Porque só o cristianismo é que tem um Deus que se encarna, vem até nós, quer morar conosco, mora conosco, vive 30 e poucos anos,
nos ensina a regra de ouro: fazei ao outro o que você quer que seja feito a você. E depois esse mesmo Deus vai e aceita a sua missão e se deixa matar numa cruz por amor. É imolado, o cordeiro imolado. E que da cruz, que era esse símbolo de maldição, que eram os bandidos que o Império Romano colocava, este símbolo se torna o maior símbolo concreto e real do amor de um Deus que se encarna e derrama o seu sangue para nos resgatar do pecado original e nos trazer a redenção. É o novo Adão que chegou até todos nós. É esta grande motivação, é esta grande ação de fé que nós temos. E nós precisamos valorizar isso todos os dias na nossa vivência cristã. Nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas intenções, o que eu estou pensando do outro, né? O que eu estou falando do outro, o que eu estou concretizando para a vida do outro. Cuidado com a língua. Nós temos que cuidar disso. É fácil ser cristão? Não é. Se você abrir a boca e dizer é fácil ser cristão, não é. É fácil ser religioso. É só ir à igreja. É só botar a Bíblia debaixo do braço, pegar o terço e ir para a missa. Sentar ali, cantar um pouquinho e pronto. É fácil ir para o culto. Vai lá, louva, grita, pula, dança, sapateia e volta para casa. Há uma transformação? É preciso que haja uma transformação interior, profunda, real. Quem vive não sou eu, quem vive é Deus em mim. Esta é a grande dificuldade de ser cristão. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É assim que o cristão precisa agir. Porque se nós deixarmos Cristo agir e viver em nós vamos mudar tudo. Tudo é mudado. Porque Deus é amor. E se Deus é amor, nós vamos realizar atos de amor nesta terra, porque carregamos Ele dentro. Não só falamos, não só lemos. Ler e falar é fácil. Mas agir como, ser como, fazer como Cristo. Esse é o grande desafio. Sermos outros Cristo nesta terra para transformarmos a nossa vida e a vida de todos que nos cercam. E aí vamos transformar também na política. A política será transformada desta maneira, porque lá está imperando as inspirações do mal aqui. Socialismo, comunismo, são coisas de Deus? Não são coisas de Deus. Socialismo e comunismo têm base aonde? Nas inspirações paganizadas. Deus não existe aí, é o Estado, né? Então, gente, terminando, agradeço a vocês todos e peço a cada um que faça a sua parte. Seja esse soldado valente. Como falou o Luiz Felipe aqui, nós precisamos cuidar da nossa soberania. Tem políticos aí que só falam em soberania, que só falam em democracia, mas não sabem nem o que está falando. É de boca para fora, é mentindo, é iludindo, é mandando cartinha para evangélicos para tentarem mentir, enganar, é indo para igrejas, fingir que é cristão. Mas as suas ações mostram o cristianismo aí? Não. Então, minha gente, Deus abençoe todos vocês. Me coloquem nas orações de cada um. Agradecemos ao Padre Kelman por suas palavras, senhoras e senhores, em nome da organização